Ryan Reynolds, o queridinho de Hollywood, carismático, espirituoso, sempre pronto com uma piada, mesmo nas situações mais improváveis. Ele é aquele tipo de celebridade que todos querem ter por perto, divertido, acessível, espontâneo, um verdadeiro mestre da autopromoção, das redes sociais à tela do cinema. Mas, e se todo esse charme fosse só isso? Uma performance? Por trás do humor afiado e da persona de homem ideal, começam a surgir relatos bem diferentes. Relatos de arrogância, controle excessivo, insegurança. Colegas de trabalho, diretores, ex-parceiras, muitos descrevem o ator como alguém obsessivo, egocêntrico, e, em alguns casos, cruel nos bastidores. T.J. Miller, seu parceiro em Deadpool, chegou a dizer que Ryan o humilhou publicamente e que seu comportamento era motivado por pura insegurança. Tim Miller, diretor do primeiro filme da franquia, abandonou o projeto por divergências criativas. Mas os bastidores contam outra história. Reynolds queria controlar tudo, até demais. E isso é só o começo. Ex-parceiras como Scarlett Johansson e Alanis Morissette deixaram entrelinhas claras sobre relações tóxicas, ciúmes e controle. Estrelas como Morena Baccarin e Rebecca Ferguson simplesmente se afastaram após colaborações conturbadas. Será que estamos todos caindo na armadilha de um personagem cuidadosamente construído? Será que por trás da máscara do anti-herói mais amado do cinema, existe alguém completamente diferente do que imaginávamos? Quem é o verdadeiro Ryan Reynolds? E por quanto tempo ele conseguirá esconder isso? Enquanto as câmeras estão ligadas, Ryan Reynolds é puro carisma. Brinca, sorri, encanta. Mas quando as luzes se apagam e os bastidores tomam conta, o cenário parece mudar radicalmente. Vamos começar por um dos casos mais diretos. T.J. Miller, o ator que interpretou o irreverente Weasel nos 2 primeiros filmes de Deadpool. Em uma participação no podcast Office Hours, Miller revelou que a convivência com Ryan foi desgastante. Segundo ele, Reynolds demonstrava sinais claros de insegurança e competitividade, especialmente quando sentia que outra pessoa no set estava recebendo mais atenção. Miller descreve que o ator fazia piadas passivo-agressivas e o tratava com desdém. A gota d'água teria sido uma cena em que Ryan, já vestido como Deadpool, improvisou falas que soavam como humilhações dirigidas pessoalmente a ele, e não ao personagem. Ele me tratou como se eu fosse um lixo. Não foi brincadeira, foi desprezo velado, disse Miller. E o mais estranho, ele esperava que os outros rissem disso. Essa dinâmica, segundo Miller, não era um incidente isolado. Ele afirma que a energia nos bastidores era tóxica, marcada por um clima de egocentrismo e manipulação emocional. Mas Miller está longe de ser o único a expressar desconforto. Durante eventos promocionais da Fox, Sammy Giangola e Dina Cortese, estrelas do reality show Jersey Shore, relataram interações frias e constrangedoras com o ator. Segundo elas, Ryan parecia agir como se estivesse em um nível superior, ignorando a equipe de produção, evitando conversas fora do script e tratando os demais convidados como figurantes no seu próprio show. Uma delas comentou: "Era como se estivéssemos todos ali para fazer parte do show pessoal dele. Ele mal nos olhava nos olhos." Outro caso curioso envolve a atriz Rebecca Ferguson, conhecida tanto por seu talento quanto pela discrição. Depois de dividir cena com Reynolds, ela recusou continuar em projetos subsequentes com o ator. Embora nunca tenha falado publicamente sobre o motivo, fontes próximas à produção relataram conflitos pessoais severos. O atrito teria sido tão significativo que a equipe de relações públicas precisou intervir para evitar exposição do embate à imprensa. Mas talvez o caso mais surpreendente seja o de Jake Gyllenhaal. Durante a divulgação do filme Vida Life, os dois pareciam inseparáveis, compartilhando piadas em entrevistas, demonstrando uma química leve e divertida. No entanto, os bastidores contam uma história diferente. Rumores indicam que a amizade pública escondia uma rivalidade crescente. Ryan teria se incomodado com a atenção que Jake recebia da imprensa e os elogios ao seu desempenho dramático. A relação, antes calorosa, esfriou logo após a estreia do filme. Eles pararam de se seguir nas redes sociais. Não houve briga pública, só silêncio. O tipo de silêncio que grita, afirmou uma fonte ligada ao estúdio. Esses episódios reforçam uma ideia cada vez mais recorrente. Ryan Reynolds pode ser magnético diante das câmeras, mas nos bastidores, o brilho se apaga, revelando um comportamento marcado por disputas de ego, desconforto interpessoal e uma necessidade constante de controle. Deadpool não apenas alavancou a carreira de Ryan Reynolds, ele praticamente o redefiniu. Mas o sucesso também parece ter despertado um lado controlador. Tim Miller, o diretor do primeiro filme, deixou a franquia antes da sequência. A justificativa oficial foi divergência criativa, mas o que vazou nos bastidores foi bem mais intenso. Reynolds queria controle total sobre o roteiro, o tom do filme e até a estética visual, um território que tradicionalmente pertence ao diretor. Em entrevista, Tim Miller confessou: "É difícil quando alguém quer decidir tudo sozinho. A colaboração vira monólogo." E há ainda o caso de Morena Baccarin. Ela foi fundamental no primeiro filme, interpretando Vanessa,
justiça, interesse romântico de Deadpool, mas em Deadpool 2, sua participação foi drasticamente reduzida. Fontes afirmam que Ryan se incomodou com o destaque que a personagem de Morena ganhou nas primeiras versões do roteiro e teria usado sua influência para diminuir sua presença na narrativa. Morena nunca confirmou diretamente, mas fãs notaram a diferença e estranharam. Não é a primeira vez que atores relatam desconfortos relacionados à influência de Reynolds. Durante as filmagens de Green Lantern, de 2011, fontes afirmam que Ryan tentou impor diversas mudanças no roteiro, causando tensão com o diretor Martin Campbell. Embora o filme tenha sido um fracasso de crítica e bilheteria, Reynolds foi apontado como alguém que queria controlar demais o produto final, o que desgastou a relação com a equipe. Essa necessidade de controle, especialmente sobre a imagem pública, não se limita à atuação. Na vida pessoal, as críticas não diminuem. Alanis Morissette, com quem Ryan teve um relacionamento longo e chegou a ficar noivo, disse após o término que se sentiu diminuída em várias fases da relação e que havia muito controle disfarçado de proteção. Pouco depois, Ryan se casou com Scarlett Johansson. A união durou apenas 2 anos. Scarlett afirmou em entrevistas sutis que o casamento sufocava e que sentia falta de liberdade. Uma fonte próxima chegou a dizer: Ryan se incomodava com o sucesso de Scarlett. Havia tensão toda vez que ela era elogiada. Mesmo em sua atual relação com Blake Lively, fãs apontam sinais de um controle velado, especialmente na forma como o casal constrói sua imagem pública como casal perfeito. Há quem diga que tudo é meticulosamente orquestrado por Ryan, que gerencia pessoalmente cada postagem, piada e aparição conjunta. Esse padrão, controle, insegurança e ciúme, ecoa nas palavras de vários colegas e ex-parceiras. Mas até que ponto isso afeta suas relações profissionais? Embora Ryan Reynolds continue estrelando grandes produções, muitas delas para plataformas como Netflix, o conteúdo em si vem sendo cada vez mais criticado. Filmes como Red Notice, 6 Underground e Projeto Adam foram massivamente promovidos. Mas você se lembra de algo marcante neles? Pois é, o diretor Chris Columbus chamou esse tipo de filme de descartável, dizendo que a experiência se parece mais com publicidade do que com arte cinematográfica. Quentin Tarantino, ao comentar sobre o estado atual do cinema, disse: "Hoje, você vê estrelas em filmes que nem parecem existir. Eles aparecem, somem e ninguém lembra deles." Embora Tarantino não tenha mencionado Ryan diretamente, muitos fãs e críticos entenderam a indireta. O próprio Gerard Butler, ao ser comparado com Ryan, disse: "Prefiro fazer filmes que existem de verdade, que têm alma." São comentários que apontam para uma crítica muito clara. Reynolds estaria mais preocupado com marketing e lucro do que com qualidade ou legado artístico. Uma das maiores forças de Ryan Reynolds é sua habilidade de rir de si mesmo. Ele ironiza tudo, desde erros do passado até projetos fracassados. E isso, sem dúvida, conquista o público. Mas há quem veja esse humor como uma muralha, uma forma sofisticada de esconder críticas, manipular situações e até fugir de responsabilidade. Ryan faz piadas sobre tudo, até quando está errado. Isso o protege, comentou um roteirista que trabalhou com ele na Netflix. Essa fachada humorística pode esconder o verdadeiro Ryan, aquele que busca controle, que não lida bem com críticas e que precisa se sentir no centro de tudo para se manter emocionalmente seguro. Mesmo quando surgem críticas públicas, ele raramente responde de forma direta. Usa o humor para suavizar. Mas isso funciona até quando? Enquanto as câmeras estão ligadas, Ryan Reynolds é puro carisma. Brinca, sorri, encanta. Mas quando as luzes se apagam e os bastidores tomam conta, o cenário parece mudar radicalmente. T.J. Miller, de novo, é a referência direta. Durante a convivência nos sets, Miller notou que Ryan demonstrava insegurança e competitividade, especialmente quando outra pessoa chamava mais atenção. Miller descreve as piadas passivo-agressivas, o tratamento frio e as humilhações veladas. "Ele me tratou como se eu fosse lixo", disse Miller. Esse padrão, egocentrismo, manipulação emocional, não é exclusividade de Miller. Outras pessoas confirmam esse lado mais obscuro, criando um mosaico complexo da personalidade de Reynolds. Não dá para falar de Ryan Reynolds sem citar seu sucesso como empreendedor. Ele é coproprietário da Aviation Gin, marca que cresceu exponencialmente graças ao seu marketing pessoal e humor nas redes sociais. Reynolds usa seu enorme alcance para promover produtos com uma autenticidade calculada, mas alguns críticos afirmam que essa persona engraçada e acessível é tão fabricada quanto seus personagens de filme. Um estudo recente sobre influenciadores digitais apontou que celebridades como Reynolds criam uma imagem pública cuidadosamente arquitetada, o que pode causar desconexão
reflexão quando o público percebe inconsistências. Será que o homem por trás do Instagram engraçado é o mesmo que cultiva o controle absoluto na vida real? Psicólogos especializados em celebridades indicam que a persona pública pode ser uma estratégia para lidar com vulnerabilidades profundas. No caso de Ryan, o humor ácido e a autodepreciação seriam formas de mascarar inseguranças e medos de rejeição. Além disso, o controle rígido sobre projetos e pessoas ao redor pode refletir uma tentativa de manter o caos interno sob controle. Esse comportamento, por mais carismático que seja, pode afastar pessoas e criar ambientes tóxicos, exatamente como relatado por muitos. Como toda figura pública, Ryan Reynolds é uma construção complexa, feita de camadas públicas e privadas que às vezes se chocam. Enquanto segue sendo um dos atores mais admirados e um ícone cultural, as histórias dos bastidores revelam uma figura com falhas, conflitos e sombras. O que vai prevalecer? O charme cativante que conquistou multidões ou as fissuras que começam a aparecer sob a superfície? E você, o que acha? Ryan Reynolds é um gênio mal compreendido ou um mestre do disfarce? Deixe sua opinião nos comentários. Curta, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que ama Deadpool e se inscreva no canal para mais episódios como este. Até a próxima!